Você sabia que as enchentes não foram a única coisa que assolaram o estado do Rio Grande do Sul e que uniram o Internacional, a comunidade de Criciúma, sul catarinense e o Criciúma? Há alguém que os une desde muito tempo. Maicon José Liberato da Silva. Todos conhecem, era fã de Beatles, gostava de rock, irreverente e que salvou o Esporte Clube Internacional de um rebaixamento. E aí galera da Reação Colorado, tudo certo? Estamos aqui para iniciar um quadro no canal, que é o quadro Eternos Colorados, que vai falar sobre jogadores assim que eles não são tão lembrados na história do Inter, né? Mas que são jogadores assim muito importantes, que marcaram a época e marcaram o seu nome na história do Esporte Clube Internacional. O primeiro jogador que nós vamos falar é o Maicon José Librelato, que é o Librelato, todo mundo sabe, que acabou tendo uma carreira muito curta por um acidente, né? Librelato, então, ele nasceu em Orleans, Santa Catarina, ou Orleans, não sei como se pronuncia direito, e é uma cidadezinha ali ao sul de Santa Catarina, né? A 40 km de Criciúma, e já desde pequeno já se destacava no futebol, né? Ele jogava futsal nos campos ali, nas quadras ali do sul catarinense, né? E ele, enfim, como ele tinha uma qualidade interessante, né? E ele tinha um cabelo, naquela época ele tinha um cabelo loiro e cacheado, então os companheiros de time apelidaram ele de Valderrama, né? O jogador do histórico aí dos anos 90 da Colômbia, né? Ele fez toda a base no Criciúma, né? Até que ele subiu pro profissional no ano de 2000, né? Em 2001, o Librelato, então, ele faz uma baita temporada no Criciúma, principalmente no Campeonato Catarinense, né? Ele foi artilheiro e foi vice-campeão. Olha só que interessante, ele fez 19 gols, cara. É muito difícil hoje ver um jogador que faça, assim, mais de 10 gols no Campeonato Estadual. Ele fez 19 gols no Campeonato Estadual. Uma coisa, assim, top, né? Então, no final de 2002, no final ali de 2001, perdão, para 2002, né? Tinha um pleito eleitoral no Inter, né? E o Fernando Carvalho, ele almejava chegar pela primeira vez no poder do Inter, né? Um membro que depois foi da gestão dele falou sobre o Librelato, né? E o Fernando Carvalho, assim, gostou do nome e tal. Naquela época já era muito difícil ter, como que digo, informações acerca dos jogadores, porque não tinha internet direito, enfim, né? Não é que nem hoje que a gente dá um Google aqui e descobre tudo sobre o jogador praticamente, né? Ele venceu a eleição, né? E aí o Librelato foi contratado, então, numa negociação que não foi tão fácil, né? O Inter, ele teve que dar 4 jogadores emprestados para o Criciúma, se não me engano, e mais quase 1 milhão de reais pelo passe do jogador. Então não foi uma negociação fácil, e o Liberato também estava com uma lesão naquela época, então ele só pode assinar pelo Inter lá em janeiro, né? Jogou 28 jogos pelo Inter, né? Jogou 20 como titular, fez 10 gols, deu uma assistência, né? Todo mundo lembra dele, né? Do ano de 2002, o Inter, ele, apesar de haver sido campeão estadual, né? O Inter estava numa crise muito grande, jogadores estavam sem receber há muito tempo, né? E aí, então, o Inter escapou do rebaixamento da última rodada com resultados paralelos, né? O Fernando Carvalho, acho que era o primeiro ano do Fernando Carvalho como presidente, e ele precisava de resultados, né? Então, o treinador da época era que engraçado, né? Era o Celso Roth, treinador da época, e ele resolveu demitir o Celso Roth e trazer o Cláudio Duarte, né? O Claudião, pra quem não sabe. E o Claudião, então, ele logo detectou que o Inter precisava de sangue novo, basicamente, né? Ele viu que a pressão sobre os jogadores de mais experiência era muito grande, né? E ele resolveu botar a gurizada, botar os jovens pra ver como é que tava, né? Então, ele chegou faltando 4 rodadas pra acabar o campeonato. Ele resolveu colocar jogadores jovens como o Librelato, né? E a aposta nos guris, ela deu muito certo, porque o Librelato, ele acabou fazendo um dos gols naquele eterno jogo do Inter no Mangueirão lá, que venceu o Paysandu por 2-0. Até hoje é muito polêmico esse jogo, né? Dizem que, enfim, que o Inter, do outro lado lá diz que o Inter arranjou aquele jogo, enfim, eu acho que não, né? Enfim, o Inter acabou vencendo aquele jogo, se salvando do rebaixamento, né? Com os gols do Librelato, que é um cruzamento, acho que, não sei se vem da direita ou da esquerda, e o Librelato vai de carrinho na bola e faz 1-0, né?
E até hoje ele é lembrado por isso, né? Só que 11 dias depois desse jogo lá no Mangueirão, no Pará, o Librelato vai ter o episódio que acaba vitimando ele de maneira fatal, né? Ele estava em Florianópolis com os amigos, né? E enquanto ele dirigia o carro dele, a pista estava meio molhada, né? E ali ele acabou o carro derrapando na pista e indo parar. Para quem já foi lá em Florianópolis, sabe que tem a BR-101, né? E tem aquela região ali que tu pega uma curva na ponte Ercílio Luz, né? Foi bem ali que o Liberato acabou batendo o carro e caindo dentro do mar, né? E aí ele tinha mais 2 amigos dentro do carro, né? Só um amigo acabou sobrevivendo, né? Ele teve uma parada cardiorrespiratória, acabou falecendo. Um sobrevivente, que é o Rafael Paladini, ele deu uma declaração bastante interessante, né, sobre aquele momento, né? Ele falou assim, ó: tive parada cardíaca e respiratória, morri, né? Tenho gratidão por sobreviver sem sequela alguma. Segundo os médicos, eu poderia ter morrido pela falta de oxigenação. Mas fica tristeza pela perda de um amigo, um irmão. Lamento. E é assim, o Librelato, como ele fez aquele gol, ele era um atacante muito rápido, ele tinha um potencial imenso, até diziam que ele poderia chegar na seleção brasileira, né? O Fernando Carvalho até lamenta muito sobre falar sobre ele e tal, porque o Librelato, ele era cotado para fazer uma dupla com o Nilmar no Inter no outro ano seguinte, e seria uma dupla muito boa, porque eram 2 jogadores com muita velocidade, muita técnica, enfim. Então, ele era um menino de muito potencial, né? E assim ele vai ser lembrado, e também vai ser lembrado por um cara que salvou o Inter do abaixamento com tão pouca idade, né? E com certeza o Librelato, ele é um eterno colorado. Na frente para Miguel, escorou de novo para Librelato. Gol! Golaço de Michael Librelato para o Internacional aqui no Beira-Rio. E se tu chegou até o final desse vídeo aqui, não esquece de deixar o like e de se inscrever na Reação Colorada, para que a gente possa trazer mais conteúdos assim, histórias que pouca gente sabe, e de caras que tem uma história no Inter e que às vezes o pessoal não se recorda tanto, até porque o Inter teve vários jogadores muito históricos também. Um abraço!